Graça e paz, shalom. Vou começar tudo de novo porque a live simplesmente parou de funcionar. Nós estamos no ano novo judaico, no ano de 5.782. É um tempo de Shemitah, ano sabático, 7 de setembro. Bom, eu tinha começado essa live explicando o seguinte: o Senhor me fez uma convocação e eu tô aqui para compartilhar com você algo que Deus tem já dito ao meu coração há algum tempo. E no ano passado para esse ano isso se intensificou e eu tô aqui justamente para compartilhar com você isso. Para você ter uma noção do nível, né? Só aqueles que têm visão aberta vão entender. Eu entrei com você, eu chamei 10 minutos antes, convocando os intercessores para que a gente estivesse aqui, para eu compartilhar essa palavra. Eu estava contando exatamente para você sobre essa questão da camisa, o que Deus falou. E a minha internet, que aqui é de 300 gigas, ela parou de funcionar. Então, assim, eu tô voltando agora. Se por acaso a internet cair, eu vou pro meu compromisso e eu vou tentar fazer a transmissão de lá, daquilo que, se o Senhor me permitir ministrar, ou então eu volto num outro momento para compartilhar, mas eu não vou deixar de falar. Por mais que, eu vou compartilhar com vocês, por mais que existe um temor no meu coração em estar aqui nesse momento para compartilhar aquilo que Deus tem me falado, porque era algo que Deus falava para mim no meu secreto, era algo que Deus estava assim me lapidando, me forjando, mas que eu entendo que é para a igreja como corpo de Cristo. Então, querido, eu queria que você colocasse muito amor, que você colocasse agora um filtro no seu ouvido, que você botasse um filtro nos teus olhos, para que você se conectasse nesse momento, sabe? E você tivesse o discernimento do Senhor daquilo que Ele tá falando para esse tempo. Não é um tempo qualquer. Natália, eu tô sentindo a mesma coisa. Eu tô com um calor aqui anormal. O fogo tá assim, clamando mesmo, sabe? Então eu vou direto ao assunto, tá, irmãos? Falta 1 minuto para iniciar. Eu vou orar e eu vou direto ao assunto, porque eu preciso fazer essa live em 1 hora, porque eu tenho outro compromisso. Então, vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu agora, Senhor, me coloco aqui, extremamente disponível, Senhor, aquilo que o Senhor quer me usar, aquilo que o Senhor quer me falar. Me esconda, Senhor, no teu secreto. Esconda os meus irmãos no teu secreto. Senhor, essa palavra não é minha, essa palavra é sua. Essa convocação de estar aqui não é minha. Eu não necessito, Senhor, estar aqui para aparecer para ninguém, porque melhor é estar contigo, Senhor, no meu secreto. Mas diante da tua palavra, diante da tua convocação, diante do chamado que o Senhor tem feito, Senhor, porque ele não é meu, ele é teu. Eu quero te render honra, glória e louvor e dizer, Senhor, eis-me aqui, que o teu Espírito seja livre para atingir, agir e atuar na vida dos meus irmãos aonde eles estiverem, Senhor. Seja liberado o teu Espírito, Senhor, para soprar no coração de todo aquele que precisa. Que a tua palavra venha como uma chama viva. Que a tua palavra seja a água que limpe nessa manhã, nessa tarde, Senhor, nessa noite, no horário, Senhor, que essa pessoa vai assistir essa palavra em outro momento que não agora, às 15 horas, a 9ª hora em Israel. Pai, eu quero te colocar diante de ti, Senhor, essa palavra. Venha, Senhor, em nome de Jesus e faça o teu querer e o teu realizar em nome de Jesus. Amém. Querido, eu vou rapidamente, como eu disse, eu vou direto ministrar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu só vou colocar aqui, se por acaso o som estiver muito alto e vocês não estiverem conseguindo me ouvir, vocês me sinalizem, tá bom? É só uma questão que eu gosto de ministrar com adoração, então é assim mesmo. Bom, vamos lá. Eu vou começar de trás pra frente para você entender o que o Senhor falou comigo. Ontem, domingo nós fomos ao culto. Como eu disse na outra live que caiu, o nosso pastor na quarta-feira havia feito uma convocação para que a gente estivesse com uma camisa da cor do Brasil, uma camisa do Brasil, uma camisa da cor da bandeira do Brasil, ou uma camisa do time, né, de futebol mesmo. E como eu não tenho, meu filho não tinha, meu esposo não estava com a camisa dele aqui, e porque, como alguns sabem, a minha
A minha casa ainda é em Guapi, mas eu estou morando em Xerém. E o Senhor nos trouxe para cá para esse tempo e nós vamos definitivamente nos mudar para cá. E aí o Senhor me deu a noite para criar essa camisa, né? Feliz é a nação Brasil, cujo Deus é Adonai. Esse é o nome impronunciável do Senhor. É o nome que, quando ele aparece no texto hebraico, ele aparece Senhor com letra maiúscula, o S, né? E a gente coloca como o Eterno, porque a gente não sabe o nome que se pronunciava. Então, queridos, o que acontece? Nós estávamos ali no culto e quando a gente estava indo para o culto, a gente recebeu a informação de que uma prima havia falecido. E mesmo assim nós adoramos, e ontem nós fomos ao sepultamento e eu voltei muito cansada e eu falei pro meu filho assim, olha, eu vou passar uma roupa e eu vou ver um filme enquanto eu passo roupa, porque eu nunca paro pra ver televisão e eu não tenho tempo, eu não perco tempo vendo série, porque eu não tenho tempo, não é nada contra, mas eu não tenho. E aí quando eu paro um pouquinho assim, eu queria me distrair, e eu não achava um filme adequado e o Senhor falou pra mim, você vai mesmo ver filme? Eu falei, Senhor, não dá pra eu estudar passando roupa, porque eu não gosto, eu gosto de estudar. E aí eu discerni que o Senhor queria falar comigo e eu falei, eu vou buscar ouvir o que pessoas sérias da parte do Senhor estão falando sobre aquilo que Deus falou comigo. E eu comecei a procurar os temas e eu parei num vídeo de 2 horas da apóstola Valnice Milhomes. E eu assisti aquilo tudo enquanto eu passava a roupa e eu comecei a discernir no Espírito que tudo que ela estava ministrando, o Senhor já vinha falando comigo e Ele falou, monta o mapa, porque Ele já tinha falado para mim. Era um quebra-cabeça que eu estava montando. E eu comecei a pegar as peças, literalmente, eu comecei a montar esse mapa. E eu fui dormir perguntando ao Senhor, porque ontem mesmo uma intercessora falou comigo assim, Poliana, se você entrar ao vivo, você me avisa, porque eu quero te ouvir. E eu falei, não, mas eu não tenho nada para falar, eu não vou falar nada, né, que não seja do Senhor. Só uns instantinhos, queridos. O telefone tava fechando aqui. Então eu fui dormir e eu orei, e a noite toda eu tive sonhos proféticos e eu falei pro Senhor quando eu acordei, Senhor, eu quero um sinal que é para eu entrar ao vivo e o que é para eu falar. E eu abri a minha Bíblia, quem me acompanha sabe que esse é o 3º ano que eu faço a leitura bíblica anual. E eu vou dizer para você que não fez nesse ano ou não fez nos outros anos, que ano que vem, até que o Senhor fale, eu não farei de novo, tá? Todas as leituras estão gravadas aí no feed de notícia, eu não vou tirar. Mas quando encerrar o ano, pro ano que vem é outra direção. E esse dia de hoje, 7 de setembro, o texto bíblico, a leitura do texto bíblico, uma parte da leitura começava com o capítulo 33 de Ezequiel. E eu quero ler ele com você porque essa foi a convocação do Senhor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. E se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvireis a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. E quando eu li isso de manhã, eu entendi o Senhor falando comigo, ó tu atalaia.
Poliana, não tô entendendo, o que é isso? O povo estava prestes a ser levado para o cativeiro. Deus já havia usado vários profetas e era a vez de Ezequiel executar o chamado dele. Ele estava em pleno desenvolvimento do chamado, ouvindo e fazendo o que Deus estava mandando. Até que um dia o Senhor fala para ele: você é a atalaia. E o que é atalaia, queridos? A palavra atalaia significa torre de observação. Era muito comum, as cidades elas tinham muros muito largos, muros que podiam passar carros, né, de guerra em alguns deles. E sobre esses muros, ou em torres de vigia que ficavam entre os muros, homens ficavam como atalaias. Eles eram aqueles que olhavam e viam de longe quando o inimigo vinha e anunciava para a cidade, para o exército, para que eles se protegessem. Então, caso viesse algum ataque, algum inimigo contra a cidade e aquele atalaia, ele não se pronunciasse, possivelmente eles iriam ser atacados, serem pegos de surpresa e aquela cidade poderia até ser destruída e seria culpa daquele atalaia. Então, atalaia, ele é um soldado armado que guarda um posto. E naquele momento o Senhor falou para mim: nós como intercessores, e eu vou te dizer, você é chamado como intercessor, porque o Senhor, ele fez isso conosco. Jesus, ele nos torna intercessores. Não, eu sei que existem chamados específicos, como eu disse mais cedo, né? Eu sei que existem pessoas que têm um chamado na intercessão de uma forma muito profunda, mas todos nós somos chamados a interceder. E o Senhor falava comigo, né? Quando ele começou a falar aqui sobre esse atalaia, eu entendi para que os atalaias se levantassem. Porque quando ele diz assim, vai num lugar mais alto, é um chamamento para nós, intercessores, subirmos a intimidade, subirmos a visão, irmos para lugares altos para enxergarmos aquilo que ninguém está enxergando no baixo. Enquanto todo mundo dentro da cidade não enxerga o que está acontecendo do outro lado, quem é atalaia está na torre de vigia, olhando para ver se o inimigo, ele está vigiando, ele está atento, ele está olhando se o inimigo não está vindo. E se o inimigo vier, ele dá uma voz de comando. Esse é o atalaia. E o atalaia, ele não pode se calar, porque se ele se calar, o sangue vai ser cobrado. E isso daí está relacionado lá em Gênesis, quando Deus fala isso. Então, querido, qual é o propósito de Deus? Por que desse assunto? É porque nós estamos vivendo hoje, 7 de setembro no Brasil, né? E por muitos anos, né? A gente passa o 7 de setembro comemorando o feriado, vai para um lugar, vai para outro, vai passear, faz churrasco, nada errado com isso, porque é um tempo de descanso. Mas nós entramos num ano, desde o ano passado já, a gente entrou em períodos, em tempos, aonde nós temos que discernir os tempos e as estações. E o mês de setembro, o 7 de setembro, o motivo de comemoração de 7 de setembro, o dia da independência, aonde o Brasil se desliga de Portugal e passa a ser uma nação, existe um significado muito importante para isso. Primeiro, porque nós nos tornamos independentes de uma nação, mas espiritualmente nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. E nesse tempo nós precisamos entender que a nação brasileira precisa, como nunca antes, de uma dependência ainda mais profunda, de uma relação ainda maior, de uma profundidade nessa dependência total do Senhor. Nós não podemos nos tornar independentes. Tá, Poliana, mas o que isso tudo tem a ver com o ano judaico? O que isso tudo tem a ver com Israel? Tá, eu vou te contar uma história. Sim, uma história. Isso tá na história, não foi registrado. Não contaram isso pra gente nas aulas de história na escola. Não escreveram livros sobre isso, porque a identidade do Brasil está extremamente atrelada a Israel. E isso nos foi roubado, isso nos foi saqueado, porque existe um propósito de que todas as nações não se conectem ao hebraico, não se conectem a Israel, porque as nossas origens estão lá.
Queridos, a tua Bíblia, a minha Bíblia, conta a história de um povo. E esse povo é o povo de Israel. A tua Bíblia e a minha Bíblia foi escrita numa língua, praticamente toda é o hebraico. Jesus, ele não era cristão, ele não era evangélico, ele era judeu. Existe toda uma intenção de nos separar de uma verdade que está por trás dessa história. E nós precisamos ficar atentos. O Brasil, quando ele foi descoberto, na verdade, conta-se que Portugal veio com caravelas, com pessoas escravizadas para trabalhar aqui. Mas é mentira uma parte da história. Por quê? Porque quem veio para o Brasil, e é isso que eu quero compartilhar com você nesse momento. Deixa eu só pegar minha outra folha aqui. O Brasil, quando ele foi... Deixa eu voltar só um pouquinho. Quando Israel, ele é expulso da sua terra, quando Israel começa a ir para outras nações para tentar se estabelecer, uma das nações, já no final, ela foi para a Espanha. E lá ele se estabeleceu, foi o tempo que mais Israel se estabeleceu em um lugar. E veio a Inquisição. E essa Inquisição foi vindo, né, pela Europa, tomando a Europa até um ponto de que os judeus eles não tinham para onde ir geograficamente, a não ser sair da Espanha e ir para Portugal. E dali para Portugal, a gente sabe na geografia que não tinha como ele ir para outro lugar, a não ser pegando um navio, navegando para outras terras desconhecidas, inclusive. E foi nesse momento que homens extremamente ricos, porque os judeus são pessoas extremamente ricas, eles eram naquele momento, naquele tempo e ainda são hoje, uma capacidade econômica de passar por cima de situações de caos. Eles se recuperaram nessa terra da Espanha e ali depois em Portugal, e eles cresceram muito e eles eram muito ricos. E quando a Inquisição está chegando nessa parte, porque Portugal e Espanha fazem uma aliança de casamento entre o príncipe e a princesa e o rei, e a Inquisição então vai chegar em Portugal. Existe um homem que é muito conhecido, inclusive na nossa cultura, o sobrenome dele, que ele é descendente, né, que hoje é o Silvio Santos, o Abravanel, o bisavô dele, o tetravô, eu não sei exatamente qual é a categoria, mas a história vai contar que esse homem, ele era um homem extremamente rico e um homem extremamente de discernimento econômico, e ele então, ele vai propor um financiamento a Portugal, para que Portugal venha para essas terras, para conquistar essas terras e que eles viessem juntos. Então, querido, qual é a ligação do Brasil com Israel? Muito grande, porque boa parte do financiamento para que essas caravelas viessem para o Brasil, elas foram feitas por judeus. E eles vieram para o Brasil como a elite naquele tempo, junto com esse povo que veio para poder conquistar uma nova terra. Então, Manuel manda Pedro, né, com 12 caravelas. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. E aí, eles chegam no Brasil no dia de Páscoa, com uma cruz. Então, eles colocam ali, né, naquele lugar, o nome de Ilha de Santa Cruz. Posteriormente, eles colocam o nome de Terra de Vera Cruz. E eles trazem aquela cruz como a cruz verdadeira. E eles tinham a missão de evangelizar. E depois, né, eles têm uma visão muito grande dessa questão do comércio. Eles começam a ver que existe uma madeira avermelhada e que ela poderia ser comercializada, que era o que hoje a gente chama como pau-brasil. E começou-se a comercializar o pau-brasil para a Europa. E um homem chamado Barzilai, ele fazia essa comercialização. E aqui no Brasil, a gente ainda tem o hábito de dizer assim, a padaria do João, a mercearia da fulana. E naquele tempo, começou-se a falar que era o pau de Barzilai. Pau de Barzilai até que chegou como pau-brasil.
e assim nós ficamos conhecidos como a terra Brasil, né? O pau de Brasil, Barzilai. E Barzilai era esse comércio, né, que eles faziam. O Barzilai é um nome hebraico e ele era, na Bíblia, esse nome era um amigo de Davi. Ele era um gileadita que ajudou Davi. Então Barzilai significa homem de ferro. Então o nosso nome, o nome do nosso país, ele está estritamente ligado à palavra hebraica Barzilai. Então, o que acontece? Sabendo dessa história, a gente precisa entender a nossa ligação com Israel, né? O nome do homem que eu citei é Dom Isaac Abravanel, tá? Ele era um homem que havia consertado a economia da Itália. Ele tinha um poder e uma atuação como se fosse um ministro da economia e um homem muito honrado. E foi ele que propôs, né, para que viessem então e investissem no Brasil, ajudassem então a essa nova terra. Pois bem, quando eu quero compartilhar rapidamente com vocês para entrar na palavra profética, eu estou dando só uma base histórica. Eles, como vieram aqui, eles fogem, né, para o Brasil nesse tempo para se comunicar com os judeus que haviam ficado fora e em outras partes, mas para que eles não fossem encontrados e que as cartas deles não acabassem denunciando aonde eles estavam. Eles escreviam as cartas, mas eles colocavam palavras hebraicas que as pessoas não conseguiriam identificar. Então, quando eles escreviam as cartas para os parentes, amigos, eles escreviam com essas palavras para poder dizer para eles até que ponto ainda era perigoso ou não. Eles estavam fugindo da Inquisição, que estava matando os judeus. Então, quando eles chegaram no Brasil, eles chegaram primeiro na Bahia, né? E aí eles colocaram o nome de Boia, que era problema. Por quê? Porque todos aqueles que chegassem na Bahia, né, que chegassem ali na beirada, eles iriam ter acesso e logo iriam pegar aqueles judeus que estavam fugindo. Então, para se comunicar ainda melhor, eles começaram a entrar terra dentro e encontrar lugar seguro para que eles se estabelecessem no Brasil. E eles chegaram, de tanto que eles entraram no continente, eles chegaram numa época na Amazônia. E a Amazônia, eles colocaram esse nome, Amazônia, porque Amazon era o nome em hebraico de alimento que eles encontraram nessa terra. Então eles escreviam uma carta assim: aqui é um lugar mais seguro, porque aqui é a Amazon. E as pessoas então começaram a nominar os locais aonde os judeus chegaram com os nomes hebraicos que eles mandaram em cartas. E aí foi quando se chamou Amazônia. Depois eles encontraram um outro lugar que era bom para criar o gado. E gado é Pará. E aí eles colocaram o nome de Pará, no estado do Pará. E aí eles encontraram um lugar que ele tinha muita chuva, que o nome desse lugar era Ceará. E assim foi sendo nomeado, e por isso a gente tem muitos estados e cidades brasileiras com nomes hebraicos. E isso nos foi negado o conhecimento. Então o Brasil, né, vem desse nome, dessa árvore de pau-brasil, e ela foi chamada assim justamente por essa questão da cor e por essa história que eu acabei de contar para vocês, né? Então eles acabaram tendo esse discernimento, esse nome, enfim. E alguns falam que é por causa da brasa, da cor do fogo, e aí colocaram o nome de ferro, vermelho, pau, barzar. Mas enfim, nós temos uma história que está estritamente ligada à história dos judeus.
Eles vieram para cá, eles começaram a construir a nossa nação, sim. Aqueles homens e aquelas mulheres que eles tinham uma capacidade financeira, eles tinham recursos financeiros e eles vieram para cá para fugir de serem mortos. E aqui estabeleceram casa, aqui estabeleceram família, aqui começaram a criar os seus filhos, estabelecer nessa terra. Então, quando a gente chega no dia de hoje, 7 de setembro, que fala sobre a independência, e cai exatamente no ano noivo judaico. E não é coincidência. Por quê? Poliana, o que tem a ver o ano noivo judaico? Pois é, os judeus acreditam que hoje é o ano... desde a criação até hoje, é o ano 5.782. Claro que não se existe nenhuma certeza disso, inclusive existem estudos que dizem que isso não é verdade, mas existe já essa conta. Então, do começo da criação, eles, enfim, começaram a contar isso em alguma tradição, e eles contam esse ano já há 5.782 anos. E aí, qual é o propósito da gente comemorar esse ano, né? Por que dessa data e o que isso significa? Bom, o que isso significa é que o ano noivo judaico, ele é a cabeça do mês, a cabeça do ano. É quando se começa um novo ciclo. Então, para os judeus, começou um novo ciclo ontem às 18 horas. Por quê? Porque o dia judaico começa às 18 horas do dia anterior. Então, não é à meia-noite conforme a gente conta, e acaba hoje às 18 horas. E esse ano judaico, ele tem um significado muito especial, porque ele é um ano sabático. O que isso significa? É que de 7 em 7 anos, o Senhor estabeleceu pela palavra que seria um ano de descanso, um ano sabático, um ano de retirada, um ano de dedicação. E o ano sabático, eu vou ler com vocês alguns textos, depois vocês podem escrever aí. Se você quiser colocar nos comentários para o pessoal também lendo. Diz o seguinte, olha, 2 Crônicas 36, 20 e 21. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Quem acompanha a leitura bíblica comigo sabe que a gente está no tempo contando sobre o tempo em que o povo vai ser exilado para a Babilônia. E o povo vai ser exilado porque o povo descumpriu as ordens do Senhor. A primeira coisa que o povo vai fazendo é o povo se esquece do Senhor, ele vai colocando outros deuses, ele vai colocando a adoração que não é ao Senhor, ele vai levantando outros tronos de adoração. E esse texto deixa muito claro de que pela boca do profeta Jeremias, o Senhor estava falando que estava levando o povo cativo porque o povo não estava respeitando e ele não se agradava dos sábados. Ou seja, Deus estava avisando através de um profeta que ele havia deixado uma orientação para que de 7 em 7 anos houvesse o tempo de descanso, esse tempo que era necessário acontecer, e eles não fizeram. E eles não fizeram isso por quanto tempo? Eles não fizeram isso pelo tempo que eles vão passar no exílio. Então Deus vai levar o povo exilado porque o povo não estava cumprindo com o mandato dele. Então, por 400 anos, não houve descanso na terra. O povo trabalhava constantemente, o povo fazia constantemente, o povo agia da forma com que ele queria e não acontecia o que ele havia mandado. Então, queridos, eu vou ler os textos para você entender, né, o que está acontecendo. Esse período, logo do começo do ano, ele é um período chamado de Shemitah. Esse período, ele significa retirar-se, deixar livre, nesse ano sabático, que é de 7 em 7 anos. Então vamos lá, o que era o ano sabático? Levítico 25, 2 Crônicas 36, 20 a 21. Foi o primeiro texto que eu li depois de Ezequiel 33, tá bom? Sem problema, querida. Eu li Ezequiel 33, depois eu li 2 Crônicas 36, 20, e agora a gente está indo para Levítico
Se você quiser anotar aí, pode anotar. Levítico 25, do verso 3 ao verso 7. Eu tô falando muito rápido, né, gente? Eu tô acelerada hoje, vocês não têm noção. Eu tô tentando, assim, conseguir desacelerar, mas é porque eu tenho muita coisa pra falar em pouco tempo. Eu tô tentando resumir o máximo possível pra você, tá? Mas pode me interromper caso você não consiga captar aí a mensagem. Levítico 25, 3 e 7 diz assim: 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a tua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de ti, mesmo da tua cega, não cegarás, e as uvas da tua vide, não tratada, não vidimarás. Ano de descanso será para a terra. Deixa eu te explicar. Não é que a gente tenha que fazer exatamente o que tinha sido mandado, a gente tem que praticar esse ano sabático dessa forma. Mas os princípios, eles continuam em validade. Quando Jesus veio, ele cumpriu a lei. E os princípios, inclusive o Antigo Testamento, ele não é invalidado. O que está lá continua em validade, porque são princípios do Senhor. E o Senhor ensinou ao povo de que de 7 em 7 anos haveria o descanso da terra. Era o ano sabático da terra. No 6º ano, no último dia do ano, eles deveriam parar de plantar. Pela misericórdia do Senhor e o poder do Senhor, ele iria fazer com que a terra por 3 anos desse fruto. O ano que não semeasse, que era o ano sabático, o ano seguinte que eles teriam para ainda plantar, para no outro ano colher. Ou seja, por 3 anos seguintes o Senhor seria Deus capaz de fazer o povo ainda ter o alimento. O que o ano sabático nos ensina? E é esse ano sabático que começa em Israel agora. Eles entram em ano sabático, eles entram em Shemitah. E o Shemitah, por conta da contagem dos anos em Israel e no Brasil serem diferentes, lá eles contam 360 dias, 384 dias. O ano sabático acaba prolongando esse tempo do Shemitah nesse ano. Então, o que acontece? Quais são os princípios do ano sabático? Primeiro, não plantar. E aí eles não faziam isso. E eu fiquei me perguntando, né, ao Senhor sobre esse tempo aqui. Existem momentos que a gente precisa descansar, de fazer, de trabalhar, de atuar com a nossa mão, de tentar fazer do Brasil aquilo que a gente quer com a nossa força, a força do nosso trabalho. É ano sabático de descansar e agir numa outra dimensão que não seja brutal, que não seja braçal, que não seja de trabalho. É um tempo que o Senhor está nos chamando para o Shabat, para esse sabático do trabalho humano. É um ano que em Israel começa, um ano judeu, o ano judaico, aonde traz um ensinamento pra gente de que nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Talvez a nossa nação nunca tenha dependido tanto, e é tempo da gente entrar nesse ano de não plantar com o nosso trabalho, de não ir lá regar a terra, de não ir lá cavar e plantar pra gente colher aquilo que a gente quer. É tempo da gente colher aquilo que Deus está querendo pra gente, e no mundo espiritual a gente agir de uma forma diferente. Outra coisa que acontecia nesse tempo é de que eles eram obrigados, né? Era uma direção de dar aos pobres. Êxodo 23, versículos 10 e 11, diz assim: também 6 anos semearás tua terra, e recolherás os seus frutos, mas o 7º o soltarás e deixará descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Sabe o que o Senhor estava ensinando ao povo naquele tempo? Ele estava ensinando o seguinte: os 6 anos a terra foi sua, você fez o que você quer. Agora no 7º ano você vai deixar a terra, porque a terra é minha e eu vou dar aos pobres, eu vou dar a quem eu quero. E quem não tinha vai passar a ter direito. Sabe por que o Senhor está falando isso? Porque durante toda a palavra, desde o começo, o Senhor diz algo.
E quem tá lendo agora os livros comigo vai ver que o Senhor sempre fala o seguinte: porque eu vou ser o seu Deus e o meu povo, e ele vai ser o meu povo. Porque a terra é minha. A terra é do Senhor e ele deu aos filhos dele. Então, sendo a terra dele, o Senhor faz o que ele quer. E o Senhor está dizendo que no ano sabático é tempo de os pobres terem a oportunidade de colherem aquilo que eles não plantaram. Aquilo que eu plantei, eu vou dar a oportunidade deles colherem na minha terra. Deixa eu te falar, existem pessoas que são pobres fisicamente, mas existem pessoas pobres também espiritualmente. É tempo de nós repartirmos aquilo que nós temos. É tempo de nós pararmos com isso. O meu dom, o dom não é teu não, meu irmão. O dom é de Deus e se você não usar, ele retira, porque o dom é para a obra de Cristo. O dom é para servir a igreja. Então, se você não usa, ele tira e dá para quem usa. Se você não quer fazer conforme ele quer, ele tira e bota para quem quer. É tempo de nós servirmos, é tempo de nós darmos àqueles que necessitam. E é tempo sim de nós darmos comida física. É tempo de nós, aqueles que durante todos esses 6 anos estão abastecidos, têm recursos suficientes, seja generoso e dê para quem não tem. E acontecia algo ainda também nesse tempo. Deuteronômio 15, versos de 1 e 2. Eu estou falando sobre todo esse tempo sabático, né? Que acontecia o cancelamento de dívidas. O texto de Deuteronômio 15, de 1 a 2, vai dizer assim: ao fim de 7 anos fará remissão. Este, pois, é o modo de remissão, que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Sabe o que Deus determinou para o povo de Israel? Ele dividiu a terra. Ele fez separação da terra quando ele deu a terra ao povo e o povo podia fazer o que queria. Só que de 6 em 6 anos eles faziam o que eles queriam. No 7º ano, quem devia teria dívida cancelada. Quem vendeu a terra tinha que devolver a terra para quem era o dono. A terra não podia sair daquela tribo. A terra não seria perdida. Quem estava pobre voltava ao estado inicial que Deus deu as condições. Quem era servo passava a ser livre. Quem estava como escravo passava a ser livre. Quem havia sido vendido passava então a ter o direito novamente. Deuteronômio 15, 1 e 2. Então, queridos, esse é o tempo que o ano começou. É o tempo de cancelamento de dívidas. Eu creio no mundo espiritual que o Senhor fará isso de forma física, mas de forma espiritual. É um ano onde nós podemos experimentar o favor de Deus com cancelamento de dívidas. Também é um ano de promessas. Levítico 25, 18 a 21. Levítico 25, 18 a 21. E fazei os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e fazei-os assim habitareis seguros na terra. E a terra dará o seu fruto, e comereis a farta, e nela habitareis seguros. E se disseres, que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa novidade? Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Eu acabei de falar sobre isso e estou te dando a comprovação na palavra. Deus falou que aqueles que fizessem, que obedecessem, no 6º ano que foi plantado, vai colher por 3 anos. Deixa eu te perguntar, o ano novo judaico começou ontem às 18 horas, hoje é ano novo judaico. Para eles, o que foi plantado até ontem de ontem, eles vão colher daqui por diante por 3 anos. O que você anda plantando nesse último ano? Qual tem sido o seu plantio espiritual, físico? Qual é a semeadura que você tem feito? Você vai colher daquilo que você plantou. Você vai colher daquilo que você tem orado. Você vai colher daquilo que você tem agido com a tua casa, com a tua família, com o próximo. Se existe algo que não tem como fugir, é a lei da semeadura. Aquilo que você semeia, você vai colher. Não adianta você querer colher morango se você plantou abacaxi. Você vai colher o abacaxi. Então eu acho muito tremendo, porque o Senhor vai falar que Ele vai ser suficiente para fazer por 3 anos você colher daquilo que você plantou. Então cuidado com aquilo que você está plantando. Talvez você tenha plantado coisas que não são suficientes para você colher por 3 anos e nem são coisas boas.
Então eu te convido a refazer a sua semente. E faz urgente, porque senão você não consegue. E aí, qual é esse período de Shemitah? Esse período começou hoje, 7 de setembro, e vai até o dia 25/9. É um tempo de retirar-se, é um tempo de deixar livre, é o começo, a abertura do ano sabático. E o Ministério Apostólico do Brasil, na nação, está se levantando como o ano do arrependimento. É um ano e é um tempo onde você precisa se retirar das suas emoções, das suas lutas, das suas dificuldades, daquilo que você está vendo aqui embaixo, e você se retirar, de você se deixar livre dessas coisas, para você entender, para você buscar no Senhor aquilo que precisa ser feito em arrependimento. E eu vou entrar mais sobre esse assunto. Por 5 vezes, o 7 de setembro cai nessa data do ano judaico. E esse primeiro momento vai dizer que quando começa o ano judaico é tocada a trombeta. E o toque da trombeta, ele anuncia o Senhor. Logo depois, né, nesse período, ele vem com o Yom Kippur, que é o dia da expiação. E logo depois vem a festa de Sukkot, que é a festa de tabernáculos. Tabernáculo foi quando o Senhor... tabernacular, né? É quando o Senhor habitou entre nós. Então, tabernáculos também é muito colocado como o tempo do... Esqueci o nome da palavra aqui, mas eles falam como Pentecostes. Pentecostes, tá? Também é usado muito nisso. E aí, o que acontece? Quando acabar esse ano judaico que começou de ontem para hoje, para nós brasileiros, vai ser o bicentenário da independência, 200 anos, um novo ciclo também fechando. E vai ser o ano que vai ser comemorado o 4º jubileu. Poliana, é muita informação. Sim, querido, é muita informação, mas você precisa entender. O jubileu é o tempo que, depois dele ter o ano sabático, é o tempo justamente que vai acontecer duplamente tudo isso que está acontecendo. Onde vai ser a remissão aí das dívidas, o cancelamento das dívidas, quem era servo volta a ser livre, quem era escravo volta a ser livre. Por que eu tô te contando tudo isso? Eu tô te contando tudo isso porque quando a pandemia começou, quando nós recebemos, se eu não me engano foi dia 17 de março, a palavra de que nós entraríamos em um período de isolamento e distanciamento social, a igreja, de modo geral, ela não estava discernindo no completo, eu digo a igreja toda, tá? Num todo. Não havia um consenso, um equilíbrio, não havia uma direção do que estava acontecendo. Algumas palavras proféticas já haviam sido liberadas, algumas palavras começaram a acontecer e foi muito perceptível de que houve uma desestabilização da relação de culto, da relação com Deus. E eu lembro que naquele dia, 17 de março, o Senhor me falou algo na Bíblia. Primeiro ele me disse uma frase: em tempos de escassez, encha-se do que é eterno. Eu vou dizer algo aqui antes de começar a ler essas palavras. Eu não estou aqui para aparecer para nada. Eu só estou aqui porque Deus me disse que era para eu falar. Então eu vou falar aquilo que ele me disse para falar. O que vai acontecer depois e por que de eu falar? Eu acredito que seja por causa da palavra de Ezequiel. Por eu me considerar como uma intercessora, por eu ser uma atalaia, eu não posso reter aquilo que Deus me disse, porque aquilo que Deus me disse pode ser uma direção para a tua vida, que vai te livrar de algo pior daqui à frente, e eu preciso, então, ser obediente àquilo que o Senhor está me falando. Agora, o que você vai fazer com o que eu estou te dando é uma responsabilidade totalmente sua, e eu faço isso pedindo para que você apresente ao Espírito Santo, que você coloque diante dele e aplique na tua vida aquilo que ele te der direção. Porque nem tudo aqui vai ser totalmente para você. Mas eu sei que tem coisas aqui que vão ser para várias pessoas. Então, o Senhor começou a liberar várias palavras proféticas para mim, Poliana, naquele tempo.
E eu comecei a anotar aquelas palavras, entendendo que era algo pessoal. Até que o Senhor começou a me dizer que não era algo regional apenas, não era algo pessoal, era algo regional, era algo da nação. Naquele mesmo dia, o Senhor me convocou a iniciar todos os dias, quem me acompanha aí sabe, todos os dias, um período. A gente começou às 11, depois a gente foi para as 15 horas, que era um período de intercessão, clamor pela nação. Eu tinha a palavra proclamada, a intercessão e a adoração. Ele falou, levanta o trono, levanta esse tripé, levanta a tenda. E eu, assim, procurei ser obediente e fiz isso. Nesse período, Deus me deu algumas palavras que eu vou destacar para você a data e o que ele falou, porque eu entreguei essas palavras ao longo do ano passado. No dia 19 de março, que eu tô lendo aqui, tá? O Senhor me deu a palavra de Isaías 26:3 e falou que essa seria uma base para todo esse período que estava iniciando e que a gente não tinha noção do que aconteceria de pandemia, a gente não sabia quanto tempo, nada disso. E o Senhor falou, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Eu me apeguei nessa palavra e eu continuei. E foi quando Deus começou a me falar sobre 2 Crônicas 7:14. Essa palavra tá na íntegra aqui no Instagram. E se eu não me engano, ela tá no YouTube também. A chave de reversão, baseada em 2 Crônicas 7:14. E o Senhor me falava em todo o tempo que o que estava acontecendo não era algo do diabo. Não era algo que o diabo tinha poder para fazer isso acima do de Deus. Não, não. Como diz o apóstolo Luiz Hermínio, o diabo é o diabo de Deus. Ele só faz aquilo que o Senhor permite. E naquele momento, o Senhor estava começando a tocar a igreja dele, porque a partir de sua igreja, ele queria trazer o cumprimento de promessas, inclusive sobre o Brasil, de avivamento, de restauração. Mas para isso, era preciso abrir uma chave. E essa chave, ela passava a chave da reversão, ela passa pelo arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, para que a nossa terra fosse sarada. Eu sei que esse versículo começou a ser usado de uma forma muito comum, né? Mas o problema é que a gente não entendia e talvez ainda não entenda a profundidade da necessidade. Não é do outro se arrepender, é da Poliana olhar para ela na vida espiritual dela, de olhar ela como esposa, de olhar ela como mãe, de olhar ela como filha e ela se arrepender daquilo que ela faz no momento que ninguém está olhando ela. No momento que ela não tá na rede social, no momento que ela tá sozinha com o marido dela, no momento que ela tá sozinha com o telefone dela. Aquilo que eu faço, eu preciso me arrepender. Por isso essa palavra, ela não é de acusação. Ela é uma palavra para mim primeiro. Eu demorei 1 ano para compartilhar tudo isso agora, porque todos os dias eu compartilhava o que Deus me dava no dia. Mas agora eu tô compartilhando com você aquilo que Deus também tratou comigo. Porque deixa eu te falar, profeta não é aquele que fala assim diz o Senhor pra você. Profeta é aquele que Deus está falando comigo. E eu vou chorar, eu vou me arrepender. Pra depois eu ser capaz de falar pra você. Então, o Senhor começou a me dizer que o inferno ele estava se levantando para trazer uma confusão na igreja, para trazer uma confusão no Brasil, para tirar os olhos espirituais da igreja de algo que precisava acontecer, de arrependimento, de unidade, de cumplicidade com a igreja, para algo político que estava acontecendo. E o Senhor começou a me falar sobre traições que aconteceriam no governo, sobre decisões que o governo teria que tomar por conta de pressões e por conta disso muitas pessoas morreriam. E eu falei pro Senhor, mas Senhor, por que eles vão morrer se o Senhor tá falando isso com antecedência? E o Senhor falava pra mim, eu tô olhando aqui porque eu tô sendo muito fiel àquilo que Deus me disse, porque eu anotava. E o Senhor falou pra mim lendo Juízes 6. Ele disse que o povo era rebelde e esquecia da bondade dele. E por isso o Senhor o entregava à mão dos inimigos. E o Senhor estava dizendo que a mesma coisa estava acontecendo sobre as nações da terra.
Não era só sobre o Brasil. O Senhor estava dizendo que o povo era rebelde e que no Brasil o povo estava se rebelando sobre um líder que havia sido instituído de forma correta, de uma forma que havia sido feita a eleição e que por desonrar a própria autoridade que havia sido constituída sobre o Brasil, o povo sofreria e muita gente morreria. Naquele momento eu achei aquela palavra muito estranha, mas eu confesso para vocês que eu continuei persistindo em oração. No dia 3/5, o Senhor me disse, Joel 2:12, Deus falou, agora, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. E o Senhor começou a me falar sobre a necessidade dos intercessores agirem de forma que eles se compadecessem e que eles entrassem em identificação pelos pecados, porque a gente, meu pastor até falou isso recentemente, eu falo muito isso nas ministrações, a gente peca e confessa tudo no atacado. A gente não faz o individual. E aí o Senhor me deu um sonho naquela mesma noite que ele me deu esse texto, e esse sonho estava ligado ao primeiro livro de Samuel 2:3. E Deus falava sobre o profeta Eli, um profeta velho, que era um sacerdote velho e que ele não discernia o que estava acontecendo, mas antes da lâmpada apagar, Deus chamava um novo sacerdócio. E foi muito claro para mim o Senhor falando que estava levantando um povo no meio desse caos todo que estava acontecendo, que ia discernir o que ele estava falando e ele estava fazendo. Dia 26/5 do ano passado, o Senhor, durante a live, eu estava orando e o Senhor me tomou em profecia, e eu vou ler para você o que ele me disse no dia 26/5 de 2020, há mais de um ano atrás. Sopra vento, leva a palha. Eu conheço os corações, eu sei, mas eu não posso agir aonde ainda há pecado. Eu ainda aguardo a purificação. Eu não posso habitar na divisão. Eu não posso habitar na sujeira. Eu não vou me manifestar. Santificai-vos, purificai-vos. Eu sou um Deus puro. Tenho chamado a minha noiva para este tempo de purificação. Escute, escute. Pois tenho falado e muitos não me dão ouvidos. Mas não deixarei de fazer, nem de cumprir o que estabeleci. Porque eu sou Deus e farei, e nada vai me impedir. Mas escute, escute. Não tens dado ouvido. Vem dias que só quem deu ouvidos vai permanecer. Vem dias que só quem deu ouvidos vai resistir. O tempo passou, irmãos, e ali em junho do ano passado, eu parei de fazer as lives com frequência, mas continuei no período de intercessão. E nesse ano, eu voltei a fazer 40 dias seguidos, no começo do ano, de intercessão pelo Brasil. E nesse período de os 40 dias, novamente no começo do ano, quando eu comecei a interceder ao vivo, porque a minha intercessão nunca parou, Eu tô falando da transmissão que eu fazia. Era dia 22 de março de 2021. E foi então que o Senhor começou a falar para mim que existia um quebra-cabeça que seria montado com todas as palavras que ele estava me dando. E que era para eu juntar esse quebra-cabeça. Só que naquele dia ele falou para fazer uma convocação aos intercessores para que eu voltasse a orar. E foi nesse período que eu fiz os 40 dias. E quando eu estava fazendo uma arte para fazer essa convocação, o Espírito do Senhor me tomou sentada no meu sofá. E eu anotei tudo aquilo que ele estava falando comigo. E eu vou ler para você. Essa palavra está publicada aqui no Instagram. Inclusive ela está fixada no destaque como palavra profética. Dia 22 de março de 2021. São 20 horas de segunda-feira. Estou em casa em Guapimirim, Rio de Janeiro, Brasil. Sentada no meu sofá, na sala, escrevendo, através do meu computador, uma postagem para convidar os intercessores a orarem comigo às 15 horas, no dia seguinte. Há 7 dias tenho clamado pela nação brasileira às 15 horas no meu Instagram. Mas eu ouvi uma direção de Deus pela manhã e havia me esquecido.
Naquele momento me lembrei. Ele mandou que eu pegasse meu caderno, o que eu fiz as anotações de toda a palavra profética e direção que tive no ano de 2020. Devido à correria do dia, eu não tinha feito isso. Então parei para obedecer. Ele me fez entender que era para eu olhar e verificar as palavras proféticas e tudo que eu tinha notado. Peguei o caderno e comecei a ler. A primeira palavra que Deus me deu no início da pandemia, no dia 17 de março, foi: em tempos de escassez, encha-se do que é eterno. 2 dias depois, ele me disse que era para ler Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme por quem te confia. Comecei a ler e me espantei, pois parecia que estávamos vivendo de novo um mesmo período como um espelho. No ano passado, neste mesmo dia, Deus me falava sobre a oração como chave de reversão, 2 Crônicas 7:14, e esta palavra tem sido martelante na minha mente. As mensagens iam se casando ao tempo presente que estamos vivendo, até que deparei com uma palavra profética que Deus me deu durante uma live no dia 26/5 de 2020, que finalizava dizendo: vem dias que só quem deu ouvidos vai permanecer. Vem dias que só quem deu ouvidos vai resistir. No meu espírito, eu senti o mover e comecei a falar em línguas estranhas, pareciam línguas europeias. Parecia francês, misturado com línguas que nunca ouvi. Eu sentia que estava iniciando um tempo de separação. Eu comecei a sentir no espírito algo que está por vir. O Eterno passando uma conferência para verificar os que permaneceram, os que entenderam o ciclo. Tomada pelo Espírito, eu comecei a escrever. O ciclo é para quem se posicionou, quem se santificou, quem se purificou, quem se limpou, quem se humilhou, quem decidiu buscar minha face, mas permaneceu. Queridos, enquanto escrevo, tenho um temor no meu coração, pois Deus me sinaliza um novo tempo chegando para quem está pronto. Mas Ele não me disse se ainda há tempo de preparar-se para aqueles que não se prepararam. Mas Ele me leva a entender que vai levantar pessoas estrategicamente para cumprir uma etapa deste fim. É isso que Ele me diz. Não estou dizendo que é o fim do mundo, mas é um ponto final em uma etapa da igreja. Entenda, Ele vai fechar um ciclo e iniciar um novo. Mas neste novo, preste atenção nisso, muitos não conseguirão mais se mover no sobrenatural. Ele vai bloquear falsas manifestações. Ele vai soprar sobre toda a palha e fazer separação do que serve e do que não serve. Esta é uma palavra para a igreja. Peço confirmação na Bíblia e ele me disse: farei separação entre justo e o ímpio. Fui procurar na Bíblia sem conseguir sair do meu lugar. Chamei meu filho para pegar minha Bíblia. Eu balbuciava palavras em português com muita dificuldade e o Eterno me levou até o texto de Malaquias 3. Enquanto eu lia, na mente, com minha boca, eu falava línguas nunca ditas antes. Eu sentia como se tivesse em outra atmosfera ouvindo aquela palavra sendo soprada em meus ouvidos de forma sobrenatural. Ele me destacava as palavras que eu coloquei em caixa alta e me destacou: então verei novamente a diferença entre justo e ímpio, mas aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque eis que vem dia que queima como um forno. Todos os arrogantes e todos aqueles que praticam a iniquidade serão como palha. O dia que vem os queimará, disse o Eterno, de modo que não lhes se restará nem raiz nem ramo. Mas vós que temes o meu nome, brilhará o sol da justiça, que tem a cura em seus raios. Vós saireis e saltareis como bezerros de engorda. Pisareis os ímpios, pois eles serão como poeira debaixo da sola dos vossos pés, no dia em que eu agi, disse Yahvé dos exércitos. Malaquias 3, 19 e 21. Enquanto tudo isso acontecia, o Eterno me direcionava a escrever o texto, e quando eu terminei, veio aquele silêncio em paz e um temor invadiu minha casa. Fiquei tão impactada com tudo o que aconteceu, e principalmente com esta palavra, que gravei o que estava escrevendo, fiquei em oração durante a noite, não dormi muito bem. Minha preocupação era o que fazer com essa mensagem. De manhã, em oração, fui direcionada a postar com essa frase: assim me diz o Eterno, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra dele me basta
e eu só estou sendo obediente, e eu publiquei isso naquele dia. E aí, queridos, hoje quando o Senhor me fez lembrar de tudo isso, e o Senhor me fez trazer essa palavra, conforme o texto de Jeremias, falando sobre a intercessão, né, os intercessores, os atalaias. Eu fui tomar o meu banho antes de vir para cá, e eu falei para o Senhor, Senhor, eu entendi que o Senhor quer que eu compartilhe, eu entendi as palavras para mim, talvez para mim seja algo assim simples, eu não sei se todos vão entender o que eu estou falando, mas o Senhor me disse algo, e eu queria que você buscasse entender o que eu estou falando. Eu não sou profeta de juízo, eu não estou vindo aqui amaldiçoar o nosso país, pelo contrário, todas as vezes que eu venho aqui, eu venho para abençoar a minha nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o eterno, e eu creio nisso. Mas a palavra para a igreja do Senhor nesse tempo o Senhor desde o começo da pandemia está fazendo um alerta, Ele está gritando para nós nos voltarmos a Ele, para nós entrarmos no nível mais profundo, para nós nos arrependermos. Mas vez ou outra, a situação está sendo banalizada, nós estamos simplesmente querendo voltar a uma normalidade, nós estamos assim desconectados a tudo. E quando eu li essa palavra hoje, que foi dada no começo do ano, eu entendi que quando o Senhor está dizendo aqui que vai ter um novo ciclo, é um novo começo, é o fim de um ciclo, Ele estava falando sobre esse novo ano, sobre esse novo tempo que está começando. Esse ano que está começando agora, judaico, alinhado ao nosso país, que nós estamos extremamente enraizados a Israel. E a nossa cultura é a cultura do céu. A nossa cultura é aquilo que está aqui, ó. Sabe qual é o nosso estatuto? Sabe qual é a nossa... O Brasil, né? Ele tem as leis brasileiras, tudo que está determinado para o Brasil, a Constituição do Brasil, ela tá ali. A nossa Constituição está aqui, ó. Essa é a nossa Constituição. E o Senhor está nos convocando. Ele está falando cada dia mais. Queridos, vocês têm noção de que vai fazer 2 anos que a gente está numa pandemia, a gente tem que usar máscara. Agora a gente está sendo obrigado a tomar a vacina. A gente vai ter que usar, aqui no Rio de Janeiro, está sendo obrigado a apresentar cartão de vacina para entrar em lugares públicos, para você frequentar teatro. Você vai ter que ter essa marca aí. Você tem que ter esse selo. Eu não tô sendo radical não, tá? Eu só tô te mostrando. Eu só tô expondo para você fatos. Julgue você o que tá acontecendo. Julgue você. Há quase 2 anos. Restrição. As igrejas. O STF. Fecha igreja, abre igreja. Proíbe de falar de homossexualismo. Proíbe de falar de pecado. Não é pecado. Você pode ser homem, você pode ser mulher. A criança pode decidir ser o que for. Talvez essa live nem consiga ficar gravada. Mas eu não fui chamada para poder falar e acreditar e quando Deus manda falar, não falar. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho um filho de 12 anos que eu falo para ele que ele é homem e que o homossexualismo é pecado. E eu preciso ensinar ele a verdade. Porque ele é a geração que vai dar continuidade. Eu quero que Deus use ele como um profeta para essa nação. E não como alguém que tem receio, que se esconde, que é um agente 007 do evangelho. Eu não posso ser crente só na rede social, mas eu também não posso ser crente só na minha casa, não. Eu preciso me expor. Então a palavra que eu tenho para você para compartilhar é o seguinte: foi isso que Deus me disse desde o começo. E o Senhor está falando que começou um novo tempo. E agora eu entendo perfeitamente, esse novo tempo começou. E é o princípio desse fim, desse ciclo.
para que o Brasil viva as palavras de avivamento que foram liberadas há tantos anos, é preciso que haja essa palha sendo soprada. E não vai permanecer. O falso profeta não vai permanecer, o falso adorador não vai permanecer. Aquele que finge que se manifesta com línguas estranhas, com os dons no espírito, não vai prevalecer. E o Senhor vai bloquear todo aquele que usa o dom para benefício próprio. E o Senhor vai bloquear todo aquele que se faz de falso para se mostrar. E ele vai retirar, porque ele é Deus. E a igreja é dele. E eu como noiva sou dele. E ele como noivo não vai deixar a igreja dele passar por isso. Ele quer uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja separada, uma igreja limpa, uma igreja com uma veste impecável, branca. Porque ele veio para purificar e mesmo que tivesse vermelha como a escarlate, ele tornou limpa, pura, branca. Eu sempre digo isso, que santo é você ser separado, mas não é você ser separado, você ficar trancado no meio, não. É você estar no meio de todo mundo que não tá servindo ao Senhor, de que todo mundo que tá fazendo tudo errado, mas você ser sal e luz ali naquele lugar. Então, queridos, eu vou terminar aqui, tá? Que o Senhor testifique com você toda a palavra dele. Nós entramos no ano judaico, nós estamos em Shemitah. Eu te convido aí até o dia 25, eu vou conferir aqui que eu escrevi, que eu não gravei ainda. Esse tempo de separação, é esse tempo de busca, é esse tempo de dedicação, é esse tempo de jejum, é esse tempo de arrependimento. Existe dia 25 de setembro, existe uma convocação de um ano de arrependimento. Começa a arrepender por tudo aquilo que você fala, por tudo aquilo que você faz, por tudo aquilo que você tem agido, por toda a palavra de maldição que você liberou sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua nação. Começa a se arrepender, porque é tempo de se arrepender. A terra é do Senhor, a nação é do Senhor. E só aqueles que estão capacitados e têm a consciência vão poder entrar como atalaia e denunciar. Vão apontar, tá vindo aí o ataque. E o sangue não será cobrado. Já existem no mundo mais de 4,5 milhões de mortes durante esses menos de 2 anos. Só no Brasil, quase 600 mil pessoas. E o Senhor tem levado aqueles que também são seus. Ah, eles estão em pecado, Poliana, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que o Senhor está limpando, o Senhor está levando. Alguns o Senhor está levando porque o Senhor está recolhendo para si. Outros o Senhor está levando porque eles não conseguiriam permanecer. Então, para que se não desviem, para que não se percam, o Senhor está levando. Outros o Senhor está levando porque realmente o Senhor está corrigindo. Porque o Senhor levou para o leito, porque o Senhor corrigiu. Cada caso é um caso, mas o Senhor tem feito porque Ele é soberano. Então, querido, a gente está aí nesse novo ano, a trombeta já tocou para esse novo ano, é tempo de arrependimento. O toque da trombeta está estritamente ligado à volta de Jesus, ao arrebatamento. Mais um ano, como eu disse, é o 5º ano, que acontece exatamente no dia 7 de setembro. Mais uma trombeta tocou. Então a gente está tendo tempo de discernir, tempo de aprender, tempo de olhar. Eu tô olhando aqui no meu papel para ver se eu não esqueci de nada, tá? É tempo da gente entender que esse é um ano sabático, é um ano de você deixar de ser dependente de você, da força do teu braço, do teu trabalho, porque tudo isso quem dá é Deus. Deus dá o fôlego de vida para você, Deus dá o emprego, Deus dá a força, Deus dá a condição de você levantar. Então, para de agir na tua dependência, na tua força e dependa do Senhor. Para que você possa não plantar, dar aos pobres, você possa viver cancelamento de dívidas, para que você possa viver a promessa de ter anos aí na dependência do Senhor. E daqui a pouco, quando terminar esse ano judaico, né, no ano que vem, vai ser o ano do bicentenário brasileiro. E vai ser o ano, mais uma vez, de jubileu. Presta atenção no que o Senhor tem apontado para nós. Presta atenção aos sinais que Deus tem dado para nós. Que a gente pare de ser crianças. A palavra de Deus diz que há muito nós deveríamos ser como mestres, mas ainda não estamos querendo leite.
Nós precisamos crescer como igreja. Eu preciso crescer como igreja. Eu não sei você, mas eu falo por mim, eu preciso crescer como igreja. Eu preciso ouvir e discernir com mais rapidez a voz de Deus, porque às vezes eu demoro pra ousar e falar. Às vezes eu tenho medo. Tamanho é a revelação que o Senhor me dá. E hoje o Senhor me corrigiu quanto a isso. Porque o Senhor me falou algo muito pessoal em relação à questão familiar. E eu compartilhei com uma pessoa, porque eu tinha receio daquilo. E se cumpriu. Demorou mais de um mês. E quando eu fui ontem falar com o Senhor falou pra mim, eu disse, eu avisei. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele fala. E o que ele falou, ele vai cumprir. Então, queridos, o que isso tem a ver com você? Tem tudo a ver com você. O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver comigo. Você é brasileiro? Eu também sou. Você nasceu nessa terra? Eu também nasci. Principalmente aqui, no estado do Rio de Janeiro. Sabe por que Deus está me fazendo voltar para a terra onde eu nasci? Porque eu tenho autoridade sobre o lugar onde eu nasci. Deus está me trazendo de volta ao lugar que eu nasci, ao lugar que meu esposo nasceu, ao lugar que meu filho nasceu. Nós precisamos redimir essa terra aqui. E eu vou me revestir da autoridade do Senhor. E eu vou me colocar como soldado nesse tempo, diante do exército de Cristo. Aqui como está nas minhas costas aqui, soldado e o meu nome, as duas bandeiras, Brasil e Israel. Se você não pegou essa live do começo, eu te recomendo que você assista de novo. Não para ficar me ouvindo não, para você ter conhecimento, porque o conhecimento liberta. Por isso que a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque se você conhecer tudo isso que está sendo falado, você vai ser liberto. E você vai agir de uma forma pontual. Então o que tem a ver o 7 de setembro, o ano judaico? Isso tudo. Tudo isso tem a ver. Da história do Brasil, como o Brasil foi descoberto, como que as cidades têm nome em hebraico, o povo que se estabeleceu aqui, as nossas raízes estão em Israel duplamente porque nós somos cidadãos do céu e nós somos o Israel de Deus na face da terra. E por isso o Senhor espalhou Israel por todas as nações, porque as raízes foram plantadas. Você está entendendo? As sementes foram plantadas e as raízes foram estabelecidas. Então nós somos enxertados na raiz. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê discernimento, que o Senhor abra os teus olhos, que o Senhor te leve a águas mais profundas, que você mergulhe sem medo, que você seja levado em nome de Jesus ao pleno conhecimento da glória de Deus, que você seja cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo te possua de uma forma que você não possa resisti-lo, que você não venha ser guiado pela tua vontade, pelo teu querer, pelo teu domínio, pelo teu trabalho, pelas tuas posses, mas que isso tudo caia por terra e que nesse ano sabático você seja totalmente dependente. Hoje é dia da independência, mas eu declaro sobre a tua vida dependência completa do Espírito Santo, dependência completa do agir de Deus, dependência completa do Senhor, que tudo se volte para o Senhor, que o Senhor seja rei, seja salvador, seja Senhor, seja governante sobre a tua casa, sobre a tua vida. Você está proibido na autoridade do nome de Jesus de agir contra aquilo que o Senhor estabeleceu sobre você. Você está proibido de frustrar os planos do Senhor sobre a tua vida e de sabotar aquilo que Ele te chamou para ser. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a tua vida. E eu declaro, você que está aí do outro lado nesse momento, você está falando, mas eu não consigo ser aquilo que Deus falou acerca de mim. Então, na autoridade do nome de Jesus, nós resgatamos você desse lugar de aprisionamento. Pela autoridade do nome de Jesus, cadeias estão sendo quebradas. Você está sendo trazido ao centro da vontade de Deus, ao lugar que você foi gestacionado, no lugar que você foi gerado, no lugar que você foi criado no útero do Senhor, para ser aquilo que você tem que ser nessa terra, nesse tempo. Foi para isso que você foi chamado. Em nome de Jesus, os dons, os talentos, aquilo que o Senhor colocou dentro do seu coração não vai morrer, vai vir para fora, vai nascer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Deus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, Deus, Ranamá, show, tocou, namá, suriere, namacheis,
Nakaya chowa naya suriyama showa keya toria suriateya shenamaya che kayana yo sira namashes. Eu sinto um fogo, sabe? No meu interior. Eu não sei quanto... Eu tava falando com a pastora Lani tá aí na live, eu vi ela entrando. Eu tava falando pra ela, você podia receber essa informação de homens e mulheres muito mais capacitados do que eu. Você podia lá ouvir a pastora Valnice Milhomes, você podia ouvir a professora Carla Damasceno, a professora Flávia Veloso, mulheres extremamente capacitadas, mulheres extremamente estudiosas do hebraico, mulheres assim conhecedoras da palavra, mulheres que eu tenho total admiração. Mas deixa eu te falar, eu não vou me calar como a Atalaia. Eu não vou deixar de cumprir o meu propósito. Eu não vou me negar a falar para quem o Senhor tem colocado diante de mim. Ontem, quando eu coloquei, você quer saber sobre o ano judaico? Queridos, 100% das pessoas que votaram falaram que sim. O número de visualizações daquele post foi absurdo. Eu sei que nós temos poucas pessoas aqui nessa live, mas eu vou repetir, para que o mundo espiritual saiba que o conhecimento que está aqui vai alcançar todo aquele que precisa ser liberto nessa área. Que toda religiosidade caia por terra. Você tá falando aí, ó, você não é alguém que tá aqui, tá? É alguém que vai ver depois, vai ouvir essa live e vai falar assim, lá vem essa história de hebraico, lá vem essa história de Shabá, lá vem essa história do sábado. Deixa eu te falar, o princípio do Senhor não mudou. O princípio do Senhor não é jugo. O Senhor tem um jugo leve e suave. O homem reverteu isso para religiosidade, para jugo, para peso. O Senhor está te chamando para relacionamento. O Senhor está te chamando para entender e discernir no Espírito tudo aquilo que Ele colocou aqui, que no começo eram palavras, eram coisas que o povo precisava cumprir como estatuto. São princípios. Se você quiser, você aplica na sua vida. Se você quiser, você não aplica, mas você não vai poder reclamar do resultado que você vai obter. Porque quem obtiver o resultado é porque está aplicando o princípio. E Deus é Deus de princípio. Então fica com essa palavra se você quiser. Se você não quiser, pega o saquetel, sabe, furado, e joga nele ali. Você não precisa se preocupar com isso. Mas a minha parte eu vou cumprir. A palavra do Senhor está entrega. O comando que Deus me deu nesse dia, eu entreguei. E que você seja abençoado pelo Senhor, pela obediência. Porque não adianta receber a palavra e continuar vivendo a sua vida. A palavra para a tua vida é: arrependa-se, volta, se converte, vai para jejum, vai para pranto, vai para choro, vai se ajoelhar, vai voltar, refaz o caminho e siga. Aí sim, você vai conseguir alcançar aquilo que o Senhor tem falado. Porque o nosso Deus é santo. E santo é o povo que Ele tem chamado nesse tempo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar gravado, tá? As pessoas estão pedindo, eu vou deixar gravado. Eu vou deixar gravado por 2 motivos. Primeiro, porque eu sei que algumas pessoas entraram depois. E segundo, primeiro, porque Deus mandou eu fazer. Então, o que Deus mandou fazer vai ficar exposto. Segundo, porque eu sei que tem pessoas que entraram depois e tem pessoas que ainda vão entrar. E eu não estou preocupada com aquilo que vão falar, né? E eu não estou preocupada. Eu estou preocupada em compartilhar aquilo que Deus me disse. Tá bom? Que o Senhor te abençoe. E se você puder e você quiser, faça até o dia 25 esse período de Shemitah. Faça essa busca, essa entrega, esse jejum. Se dedique ao Senhor, porque o Senhor vai te revelar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Em nome de Jesus. Fica na paz, querido. Deus abençoe.